Na segunda-feira eu tentei me conectar aqui para falar com vocês, porque estava muito próximo ali, né, da derrota do jogo contra o Juventude, mas eu não estava conseguindo me conectar, alguma coisa estava acontecendo aqui que eu não estava conseguindo botar a live ao vivo. Confesso que tenho deixado um pouco a desejar, né? Faltado, como na última sexta. A vida pessoal tem falado um pouco mais alto, mas hoje tomei uma decisão super importante aí de voltar, né, a fazer o canal ter relevância, fazer as transmissões, enfim, isso aí ficou decidido hoje. Nós, com certeza, faremos muito melhor do que foi esse ano, em 2026. Tá bom? Se inscreva no canal, compartilhe, ajude a gente a crescer e vamos começar aqui a tentar entender o que aconteceu com o Vasco em novembro, né? O Vasco foi o melhor time de outubro, conseguindo resultados importantíssimos, e em novembro foram 3 jogos, coincidentemente os 3 jogos na cidade do Rio de Janeiro, né? 2 em São Januário, outro no Engenhão, e o Vasco deixou muito a desejar, perdeu os 3 jogos, perdeu para o São Paulo, perdeu para o Botafogo, até aí normal ou aceitável, talvez seja a palavra, e com todo respeito ao Juventude, não é normal e nem aceitável perder para o Juventude por 3-1 em São Januário. E aí a gente tem que começar a tentar entender. Eu ouvi muita coisa na internet, na televisão, na academia, que tem sido um parâmetro para mim, né? Eu ouvi muita coisa, salto alto, jogadores não estão mais tão comprometidos como antes, os times do Diniz são assim mesmo, enfim, eu ouvi muita coisa, eu não consigo entender, acreditar, muito menos julgar e dizer, pô, é isso ou é aquilo. Eu gostaria muito de saber do Fernando Diniz o que aconteceu, o que fez o time deixar de jogar, de criar, de aproveitar as oportunidades, né? Porque especificamente no jogo contra o São Paulo, o Vasco foi muito melhor do que o São Paulo e acabou perdendo o jogo. Acho que naquele jogo teve erro aí claro, teve erro de finalização, mas teve erro também do Fernando Diniz nas modificações. Mas se ficasse limitado só àquela derrota, acho que seria mais fácil e mais compreensível da nossa parte. Depois veio o jogo contra o Botafogo, onde o Botafogo foi extremamente superior. Aí a gente pode ter a desculpa que o gramado do Engenhão, os atletas não estão acostumados. Enfim, tudo a gente pode falar como desculpa. Mas o jogo contra o Juventude, não. O Vasco saiu na frente. Teve erro também? Teve erro também. Na saída de bola, é um estilo de jogo que não agrada muito, porque o time está sempre correndo risco. Enfim, eu não estou lá dentro, não estou no dia a dia, então não quero pré-julgar ou dar aqui um veredito
sem conhecimento de causa. A verdade é que o rendimento do Vasco caiu e aquele sonho de jogar a Libertadores, mesmo que fosse na fase preliminar, direto pelo Campeonato Brasileiro, ficou mais distante, né? Principalmente porque agora o Vasco tem 2 jogos bem chatinhos, fora de casa, depois outros 2 também chatinhos em casa. Então ficou um pouco mais difícil, e agora, claro, estamos todos nós sonhando que o Vasco vença a Copa do Brasil, mas para isso o Vasco precisa melhorar o seu desempenho. E é engraçado, né? Eu tenho uma memória muito boa e eu falei aqui por diversas vezes, depois que o Vasco se classificou para a semifinal da Copa do Brasil, eu falei, se fosse agora, o Vasco vive o seu melhor momento na temporada, se fosse agora, o Vasco era amplo favorito. Mas o jogo só deve acontecer daqui a um mês, primeiro jogo. Também tudo pode mudar, mas depois de alguns bons resultados do Fluminense e desses resultados ruins do Vasco, eu acho que as coisas mudaram. Acho que o Fluminense tem feito partidas muito boas fora de casa, tem conseguido jogar, criar, enfim, eu acho que não será tão simples assim, mas é o que eu disse. Se há um mês atrás o Vasco era favorito, hoje o Vasco tem as suas dificuldades, pode ser que daqui a um mês quem esteja com essas dificuldades seja o Fluminense, então a gente precisa esperar para ver o que vai de fato acontecer. A verdade é que time que chega a uma semifinal de Copa do Brasil, no futebol brasileiro, tem que ser um time qualificado. Então, o Vasco é um desses times qualificados, né, e que vai encarar um outro time também bem qualificado. As críticas dão conta de que o Fluminense cria, joga, mas que tem uma crise no comando de ataque, né? Cano, Everaldo, John Kennedy, esses jogadores eles não estão na sua melhor fase de artilheiro. O Vasco, por sua vez, tirando esses 3 jogos, vivia uma fase muito boa em termos de artilharia, tanto que o técnico Fernando Diniz abriu mão do artilheiro do Brasil, né? Não sei se o Verratti ainda é o principal artilheiro do Brasil, mas quando o Fernando Diniz abre mão do artilheiro do Brasil, e acho que de uma forma sábia, né? Foi bem inteligente naquele momento, para que o Vasco tivesse velocidade pelo lado do campo com a entrada do Andrés Gomes. O Vasco ficou com bons jogadores de armação, com velocidade, com uma defesa bem montada e com um artilheiro que naquele momento era o Ryan, que despertava aí interesse de grandes times da Europa, possível convocação à seleção brasileira, né? E foi, sem dúvida nenhuma, o melhor momento do Vasco no ano. E eu estou me referindo a outubro, né? O outubro do Vasco foi sensacional, foi o melhor aí do Vasco em muitos meses, ou em anos, quem sabe. Mas o time que vai a campo tem sido o mesmo. Engraçado isso, né? Quase que a mesma formação,
né, com Léo Jardim, Paulo Henrique, Robert Renan, Cuesta e Lucas Piton, Barros, Tietê, Lucas Gomes, Andréas Gomes, Felipe Coutinho e Nuno, e Ryan lá na frente, na posição de centroavante, e ainda com o David do lado de fora, Hugo Moura do lado de fora, próprio Verratti. Então, caramba, será que estamos no caminho certo? Será que agora vai? A gente já começa a projetar Libertadores do ano que vem. Será que o Vasco vai ter grana para fazer boas contratações e melhorar esse time? Enfim, eu acho que o time é bom, mas falta alguma coisa. Falta o craque, falta aquele que decide, falta o jogador que chama a responsabilidade, embora as pessoas insistam em dizer que isso já não faz tanta diferença. Os artilheiros do campeonato estão aí para mostrar. Destaque do Flamengo, Arrascaeta. Destaque do Cruzeiro, Caio Jorge. Destaque do Vasco, Ryan. Por quê? Porque tem feito muitos gols. E assim vai. Destaque do Palmeiras, Vitor Roque, Flaco Lopes, que são os jogadores que fazem o gol. Então, acho que o craque ainda tem a sua importância no cenário futebolístico. Então, se o Vasco joga com a mesma formação, por que o desempenho caiu tanto? É uma coisa que a gente precisa entender, conversar aqui, né, para tentar chegar a um denominador comum. Né? A primeira coisa que o torcedor fala é que o Vasco caiu de rendimento porque está de salto alto. Né? Eu não acredito nisso. Eu acho que é muito mais fácil a gente achar que o nosso time piorou do que achar que o time adversário melhorou. Contra o São Paulo, por exemplo. São Paulo, naquela ocasião, tinha uma série de desfalques. São Paulo jogou numa linha de 5, né, 5 zagueiros, né, 3 zagueiros e 2 laterais, 3 volantes, o Lucas como esse meia de aproximação, e o Tapia, o chileno Tapia, lá na frente como único atacante. O Vasco criou inúmeras possibilidades de fazer o gol, não fez. E aí, num escanteio, já no finalzinho do primeiro tempo, o Paulo Henrique cometeu um erro que é completamente compreensível, justificável, e fez uma penalidade máxima. O Vasco foi para o Lucas bateu e fez o gol, o Vasco foi para o intervalo em desvantagem no placar. E aí começa o Diniz a fazer aquelas mudanças mirabolantes, né? Chegou uma hora do jogo que Felipe Coutinho era o primeiro volante do Vasco. Então, era só o São Paulo encaixar um contra-ataque e matar o jogo. Foi isso que acabou acontecendo. Contra o Botafogo, não. O Vasco tinha 2 desfalques. O Paulo Henrique, porque tinha tomado cartão amarelo. O Nuno também estava com cartão amarelo. E aí entrou o Puma Rodrigues e entrou o Verratti. Num primeiro momento, eu achava que não ia mudar nada. As características do Ryan pelo lado do campo muito parecida com o Nuno. O Verratti, artilheiro do Brasil, né? Uma hora ela vai chegar lá e ele vai fazer o gol. O Puma Rodrigues, lateral da seleção uruguaia. Não vai mudar nada. Mudou. E mudou bastante. O Vasco não produziu, foi totalmente envolvido pelo time do Botafogo, que nem é
uma maravilha de time, pelo menos nessa temporada. Não tem um técnico maravilhoso, é um técnico até que nos deixa dúvida, principalmente porque é o primeiro trabalho dele como técnico principal de uma equipe. Então, é uma equipe que oscila, mas que jogou muito bem contra o Vasco, fez valer o fator casa, o fator campo, e foi 3-0, e fora os ameaços, como diria o meu saudoso pai. Então, e aí vem o jogo do Juventude, um time que está na zona de rebaixamento e que o principal jogador e capitão do time já tem uma idade avançada, né? E que inclusive fez um dos gols da partida, que vinha de resultados ruins. Poxa, esse é o jogo da redenção. O Vasco sai na frente, abre o placar. E vale a pena lembrar que Nuno e Paulo Henrique voltaram nesse jogo. Então o Vasco estava com a sua formação ideal. Eu prometi que não ia mais criticar assim com veemência o nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama, porque isso me machuca muito. Me machuca muito. Falar mal de uma instituição que eu tanto amo. Se eu tiver que falar mal aqui, eu vou falar mal de pessoas. E é assim que eu entendo. Porque instituições como o Vasco da Gama, elas são geridas por pessoas. E nem sempre essas pessoas são boas ou ruins, né? Então, eu vou sempre dar nomes, mas foi inexplicável, inadmissível como se desenvolveu o jogo do último sábado. O Vasco, com a sua formação ideal, perder em casa por 3-1 para uma equipe que está virtualmente rebaixada. Então, mas acontece. Talvez fosse menos grave se não fosse numa sequência, né? Se o Vasco não tivesse perdido para o São Paulo, depois para o Botafogo, culminou nessa derrota para a equipe do Juventude. Agora o Vasco pega o Grêmio fora, depois eu acho que é um outro jogo fora, são 2 jogos fora do Vasco. Depois tem Internacional, depois tem Mirassol, Atlético Mineiro, enfim, eu não sei a ordem aqui, se vocês puderem aí me ajudar, botar aqui a ordem dos jogos. A verdade é que ficou bem mais difícil ir à Libertadores via Campeonato Brasileiro. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Eterno Vasco Oficial, todos os dias conteúdos do livro do Vasco. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco. O Vasco procura reforço para a próxima temporada. Alguns jogadores já estão sendo especulados no Vasco da Gama, é o caso aí do Reinaldo do Mirassol. Deixa sua opinião, seu comentário, se seria uma boa opção para o Vasco ou não. Deus abençoe cada um de vocês, muito obrigado pela sua audiência, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!